Nossos dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos falar rapidamente a respeito da ideia, que eu acho absurda de jirico, do nosso ministro da Fazenda, que é passar no Congresso uma medida provisória para taxar fundos de brasileiros no exterior. Eu vou mostrar para vocês como isso é completamente inviável. Por falar em inviável, como é que você está se sentindo depois deste enorme aumento dos preços, tanto da gasolina como do diesel, promovidos pela Petrobras? Até ontem eu comentei sobre isso, disse que no curto prazo era uma medida correta, mas a coisa não é bem assim, eu vou explicar direitinho no vídeo de hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, o que está acontecendo no que diz respeito a essa taxação dos fundos no exterior? Está tramitando no Congresso Nacional, me parece que saiu do Senado, foi para a Câmara dos Deputados agora para análise, uma medida provisória, então ela já está em vigor, porque ela é autoexecutável por 6 meses, mas que vai expirar a sua validade em 28 de agosto, se não for aprovado pelo Congresso Nacional. Essa medida trata da tributação sobre fundos de brasileiros no exterior. Ou seja, se você tem uma aplicação financeira ou investe numa empresa, diríamos, nos Estados Unidos ou num paraíso fiscal, o governo brasileiro quer ir lá e tributar o seu rendimento. Será que isso está certo? Será que isso é válido? Pelo argumento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa medida seria para compensar a perda de arrecadação que beneficiaria a renúncia fiscal, que beneficiaria os trabalhadores que ganham até R$ 2.640, de acordo com a proposta nova do imposto de renda. Mas vamos pensar direito, é correto que as pessoas que ganham menos paguem mais impostos, isso eu não coloco dúvidas. Mas será que é realmente viável tributar investimentos no exterior? Se você tivesse esse tipo de aplicação, seja financeira, seja produtiva, o que você faria? Olha, eu não ia entregar meu dinheiro no mole, se eu tivesse isso, para um governo tão gastador assim. Afinal de contas, esse dinheiro está sendo utilizado em outro país que não diz respeito à soberania brasileira. Mas, se isso acontecesse, o que eu faria? Em primeiro lugar, eu iria buscar uma segunda cidadania, especialmente naquele país que está recebendo meu investimento e que não cobra impostos tão absurdos, concordam comigo? Essa seria a reação, acredito, da maior parte das pessoas que seriam prejudicadas por esse tipo de ingerência tributária. Ou seja, brasileiros com dinheiro lá fora, que têm dinheiro aqui dentro também, iriam ou buscar a dupla nacionalidade ou dar um jeito de tirar o seu capital daqui, botar em outro lugar também, e quem perde com isso é o Brasil, quem perde a base tributária. Então, se o Congresso aprovar isso, e parece que o presidente da Câmara dos Deputados não está afim não, está até de briga com o Fernando Haddad, se aprovar vai ser um grande tiro no pé, além, sob meu ponto de vista, claro, algo ilegítimo. Mas agora vamos para o assunto de fundo do Fora de Curva, que diz respeito à alta dos preços dos combustíveis definidos pela Petrobras ontem. A gasolina vai aumentar 16,2%. E o óleo diesel, olhem só, 25,8%, aumentou mais de um quarto. É realmente algo de muito impacto. E ontem eu comentei sobre isso e até me arrisquei a falar, dentro daquele calor do momento, que não existia muitas alternativas de curto prazo para a Petrobras fazer, a não ser tomar essa medida, porque estava faltando, especialmente diesel, em mais de 20 estados do país. E aí vamos analisar direitinho essa questão, gente. Ela pode até ser correta no curto prazo, mas vendo sob uma ótica mais estrutural, é uma senhora besteira. Isso não deveria ou não poderia estar acontecendo se a administração do petróleo fosse feita de uma maneira correta, vamos dizer assim. E aí vão analisar alguns fatores que vai justificar o que eu estou dizendo. Bom, em primeiro lugar, vamos explicar por que subiu de sopetão assim os combustíveis. Lembramos que o Brasil é um país autossuficiente em petróleo, mas tem notórias deficiências na questão do refino. Falta, em termos de produção aqui, 25% do diesel e mais ou menos 9 a 10% da gasolina que nós consumimos. Isso deveria estar acontecendo? Não, na verdade não deveria. Se refere às consequências do caso do Petrolão, que explodiu lá em 2014, 2015, onde a Petrobras, como então monopolista do petróleo brasileiro, devia
ter usado os seus ganhos, seus lucros, para construir mais refinarias aqui no país, e isso não foi feito, ou foi feito em parte, que é a mesma coisa de não ter sido feito. Aí gera um processo de escassez, e dentro dessa ideia de criar um preço abrasileirado do petróleo e seus derivados feito pelo Jean Paul Prates, parece que os técnicos da Petrobras se esqueceram dessa dependência que nós temos do fornecimento externo de diesel e gasolina. E aí, quando a OPEP resolveu, que a OPEP é um quartel, então não existe mercado livre efetivamente na questão do petróleo, então o cartel OPEP resolveu tomar medidas para aumentar o preço internacional do petróleo, e isso está acontecendo mesmo, houve um descompasso entre a produção interna, o preço interno da distribuição a partir da Petrobras e esse resto de 25% no caso do diesel e 9 a 10% no caso da gasolina, que obrigatoriamente tem que ser importados por um preço muito mais elevado. E aí dá um choque. Nós temos a grande produtora interna, a grande distribuidora interna oferecendo o produto mais barato, os distribuidores e refinarias que lidam com combustível ou petróleo importado, que são os privados, tendo que comprar um produto mais caro, não encontrava clientela aqui, parou de ofertar naturalmente. E aí deu esse colapso. Então, a primeira regra, pensando numa Petrobras estatal, para fazer valer essa história de um preço nacionalizado, é ter pleno controle sobre a oferta. E eles não têm, porque esses 25%, sim, colocam um grande colapso nessa cadeia de valor. Então, se não tem como suportar o mercado mesmo em situações de exceção, não façam a besteira que fizeram. Agora está comprovado que sair desse critério de paridade elaborado no governo do Temer foi uma grande besteira. Eu questiono sim esse modelo por uma questão que eu comentei ontem, que é a inclusão plena do preço CIF. Repetindo, preço CIF é a importação acrescida do custo de transporte. Se nós produzimos 75% do diesel aqui, importamos 25%, deveria haver uma compensação desse CIF para esses 25% importados, mas não. O preço de paridade tinha como defeito a inclusão de 100% desse CIF, que parece que é a distância do Oriente Médio para cá, da Arábia Saudita aqui para o Brasil, de todo o petróleo distribuído no Brasil. Realmente isso não estava certo e aviltava muitos preços. Mas, águas passadas. O fato é o seguinte, o sistema atual, que ninguém entende direito, não deu certo e a resposta de curto prazo foi sim fazer esse aumento para não inviabilizar as cadeias produtivas do setor de transporte do Brasil, que afeta a todos nós, na verdade. Então, está certo como medida de pronto-socorro, mas está erradíssimo como uma terapia de longo prazo. E aí eu vou para um outro ponto. Poderia ter sido evitado isso? Acho que sim, gente. Vamos lembrar que, logo quando a Petrobras largou do preço de paridade internacional, eles anunciaram uma redução bastante sistemática e relevante do preço, tanto do diesel como da gasolina. Só que isso aí chegou na bomba do posto de gasolina ou no seu tanque de gasolina ou de diesel? Não chegou. Por quê? Foi a oportunidade que os governos estaduais e o próprio governo federal aproveitaram para aumentar a carga fiscal sobre os combustíveis. Um cálculo feito pela FECombustível referente aos últimos meses, FECombustíveis é a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis de Lubrificantes, coloca que a carga fiscal, a tributação média do Brasil sobre gasolina atualmente é de 39%, do diesel 19,8% e etanol 24,3%. Vamos ficar só na gasolina para não encher a cabeça dos espectadores do Fora de Curva com muitos números. Na gasolina, como é que se distribui essa carga fiscal? ICMS gira em torno de 27,1%, PIS/COFINS 10,6% e a CID, que também é um imposto federal,
1,3%. Esses dados referem-se, segundo essa fonte, à primeira quinzena de agosto. Ou seja, uma carga fiscal enorme que aumentou muito mais agora em 2023 e fez com que o consumidor não aproveitasse o bom momento onde caiu o preço do mercado internacional do petróleo, a Petrobras conseguiu reduzir o seu preço na saída da refinaria, mas os governos estaduais e o federal aproveitaram isso e encheram seus bolsos com dinheiro que deveria ser nosso ou que deveria ficar nos nossos bolsos porque a gente não ia gastar com combustível mais caro. E agora o que aconteceu? Eles chegaram a uma realidade onde vão ter que se adequar realmente aos patamares internacionais de preço com essa carga fiscal maior. E aí quem que vai pagar tudo isso aí? Eu, você, todos os contribuintes, todas as pessoas que dependem do combustível para encher no seu caminhão, na sua motocicleta, no seu carro, até eventualmente no seu barco, não sei se avião, e nós vamos pagar por isso realmente nesse sentido. Isso não é justo, e se houve uma articulação no ano passado para reduzir a carga fiscal sobre combustíveis por conta de um preço exagerado, dada a situação do mercado internacional, esse é o momento de fazer isso novamente. E aí, gente, para concluir o Fora de Curva de hoje, qual a solução da questão? Mas antes disso, não esqueça, por favor, do seu like, do compartilhamento desse vídeo que está muito interessante com a sua rede de contatos, e aos novos telespectadores e espectadores aqui do Fora de Curva, eu faço convite para se inscrever no canal, que você vai tirar muito bom proveito dele. Mas, gente, olha só, qual é a solução para isso? É revisar os conceitos da política brasileira para combustíveis. Lá na época do Getúlio Vargas, não da época da ditadura de 1930 a 45, mas sim nos anos 50, onde ele se elegeu legitimamente presidente, aí com uma cabeça, um discurso político muito diferente, resolveram fazer aquela campanha "O petróleo é nosso". E aí estatizaram praticamente toda a produção e quase todas as refinarias, só sobraram duas. Uma em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, e outra, se não me engano, no Rio de Janeiro, que depois acabaram sendo absorvidas pela própria Petrobras. Mas a questão é a seguinte: com o petróleo, tanto a produção, o refino e distribuição, praticamente um monopólio estatal, o brasileiro sempre pagou seus combustíveis mais caros que a média mundial. Se nós compararmos o que nós pagamos de gasolina, diesel, em relação aos produtores de petróleo, a diferença ainda é maior. E isso é um absurdo. Energia, como eu sempre falo, tem que ser o mais barato possível, porque ela é a força motriz do desenvolvimento. Isso se aplica também à energia elétrica, que nós temos aqui um super potencial, uma super efetividade de produção, mas a carga fiscal torna tudo muito mais caro. É errado isso aí atravanca o desenvolvimento de toda a economia brasileira. Energia, gente, é a base de tudo. Não é só locomoção. Energia é que faz toda a produção. E isso aí tem que ser o mais barato possível. E tributar isso é uma burrada que não vem de agora, vem de décadas e mais décadas atrás. Mas a questão é o seguinte: o modelo realmente não deu errado. Qual seria o modelo certo? Bom, vocês se lembram, alguns devem se lembrar, outros nem eram nascidos, quando começou a ocorrer o processo de privatização das teles. Antes existia o sistema Telebrás, todos os estados tinham suas companhias estaduais de telecomunicações e era um monopólio e simplesmente só se conseguia telefone fixo ou até celular no mercado negro, pagando um ágio que muitas vezes um telefone fixo custava mais que um carro zero. Muita gente até investia nesse mercado. E aí o que aconteceu nos anos 90? Começou a haver um processo de desregulamentação, houve privatização de bandas de telefonia celular, houve a privatização do sistema Telebrás, houve a privatização também de todas as companhias estaduais de telefonia. Preço do telefone caiu, preço das tarifas telefônicas, apesar da elevadíssima tributação, também caíram. Hoje, em termos competitivos, restam 3 grandes operadoras, que é a Vivo, a TIM e a Claro. Mesmo com esse oligopólio, ainda existe disputa de mercado, acho que deveria abrir até mais. Mas o fato é o seguinte:
Uma conta de telefone nos anos 90, como a gente usa hoje, custaria mais de R$ 1.400, ao que hoje a gente paga menos de R$ 100. Eu falo isso porque na virada do século eu mudei de Porto Alegre para Brasília, fiquei 15 anos lá e pagava uma conta absurda de telefone por causa do roaming, tinha muita gente em outros estados com os quais eu tinha que conversar e era caríssimo, era em torno de R$ 1.400 a minha conta mensal. Hoje está R$ 104,99, com muito mais direitos, inclusive internet. Por que isso? Porque o sistema caiu nas mãos privadas que busca por eficiência e competitividade. Isso acontecendo com o mercado do petróleo seria mais ou menos a mesma coisa. Então, gente, desregulamenta o setor, libera para empresas nacionais e estrangeiros e principalmente privatize-se a Petrobras. Lógico que vai dar alguns choques iniciais, vai dar protestos, aquela coisa, mas a liberdade econômica é o que faz bem para o mercado. Manter o monopólio estatal até pode parecer uma coisa aparentemente justa, mas claramente é ineficiente. Claramente nos faz pagar mais, porque um setor não competitivo sempre é mais ineficiente do que um competitivo. Ponto final. Era isso que eu tinha para dizer por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, relembro vocês. Botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos. E aos que estão enxergando pela primeira vez, eu faço o tradicional convite. Inscrevam-se aqui no Fora de Curva, que nós temos muitas análises, muitas informações que vão servir para o seu dia a dia. Gente, um forte abraço a cada um de vocês. Obrigado pela atenção. Até breve. Tchau.